Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 9 do livro dos Provérbios. Atenção, que hoje esse capítulo ele é muito interessante. Esse capítulo, você vai perceber nele que a sabedoria, né, ela vai personificada, como eu já disse, ela vai fazer um convite para um banquete. Logo depois, nós vamos ter um convite da loucura, da insensatez. É interessante, é como se fosse uma alegoria. E a gente vai perceber nesse capítulo também para quem esse convite é direcionado. Lembrando que o livro dos Provérbios sempre vê a sabedoria como personificada, como se fosse uma pessoa. E a gente sabe que a sabedoria é a sabedoria que vem de Deus, que coloca ordem no mundo, nas coisas, mas a sabedoria tem sempre a sua fonte em Deus. Então, você vai perceber hoje que é muito interessante essa leitura. Ela é bem curtinha, mas é muito interessante. Num primeiro momento, nós temos o convite da sabedoria, o convite para um banquete. Ela convidando para um banquete, convidando. Logo depois, a gente vai falar para quem esse convite é feito. E logo depois, né, para imitar a sabedoria, a loucura faz um convite. Né? Então tem um convite para o banquete da loucura. Então nós temos dois banquetes, o banquete da sabedoria e o banquete da loucura. Né? Para qual banquete você vai? Né? Para qual banquete você vai participar? Qual convite você vai aceitar? Da sabedoria ou da loucura? Vamos lá, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ler que é muito interessante esse texto. Quero lembrar você, dá um like no vídeo, combinado? Like no vídeo, vamos lá. Se inscreva no canal, se você já inscreveu, muito obrigado. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Convide outras pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Quero agradecer pelos comentários, muito obrigado, viu? Todos os comentários aí, ó. Leio sempre os comentários de vocês. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Veja só, vamos lá. Em primeiro lugar, no capítulo 9, a gente começa com o convite da sabedoria para o banquete da sabedoria. Vamos lá. A sabedoria edificou sua casa, talhou 7 colunas, matou seus animais, preparou seu vinho e dispôs a mesa. Enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade. Quem for simples, apresente-se. Aos insensatos, ela disse: vinde comer o meu pão e beber o vinho que preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Andai direito no caminho da inteligência. Agora nós começamos a ver uma alusão para quem esse convite será feito. Quem censura um mofador atrai sobre si a zombaria. Mofador é o zombador, viu? A palavra mofa significa zombaria, né? Então, quem censura um mofador atrai sobre si a zombaria. O que repreende o ímpio arrisca-se a uma afronta. Não repreendas o mofador, pois ele te odiará. Repreende o sábio e ele te amará. Dá ao sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ensina ao justo e seu saber aumentará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a inteligência. Porque por mim se multiplicarão teus dias e anos de vida te serão acrescentados. Se tu és sábio, é para teu bem que o és. Mas se tu és um soberbo, só tu sofrerás as consequências. Muito bem, uma advertência para quem o convite é feito. Agora tem o convite, como a sabedoria fez um banquete, a loucura, a insensatez também vai fazer um banquete. Veja agora. A senhora loucura é irrequieta, uma tola que não sabe nada. Ela se assenta à porta de sua casa, numa cadeira, nos pontos mais altos da cidade, para convidar os viandantes que seguem direito o seu caminho. Quem for simples, venha para cá. Aos insensatos ela diz: as águas furtivas são mais doces e o pão tomado às escondidas é mais delicioso. Ignora ele que ali há sombras e que os convidados da senhora loucura jazem nas profundezas da região dos mortos.
Interessante, né? Muito interessante. É interessante porque é uma maneira, é uma sabedoria aqui, né? Um texto, talvez uma historinha que os sábios traziam para o povo e está aqui compilado no livro dos Provérbios, lembrando justamente a contraposição entre a loucura e a sabedoria. Mais uma vez, nós vemos aqui tanto a loucura quanto a sabedoria, né, personificadas. A loucura faz um banquete. Desculpa, a sabedoria faz um banquete. E diz o seguinte, né, e a sabedoria faz um banquete, e você vê aqui, ela fez talhou, né, construiu uma casa com 7 colunas, ou seja, lembrando que a casa da sabedoria é um grande palácio. Quando fala de colunas, está lembrando que é um grande palácio. E a sabedoria, então, faz um banquete e manda chamar todo mundo, chama todo mundo, manda as servas anunciarem para todos virem, beberem da sabedoria, beber o vinho, comer o pão, né, da sabedoria. E diz, fala para todo mundo, ao insensato, venha comer, venha beber, deixai a insensatez, a loucura de lado, vivei, andai direito no caminho da inteligência. Então, a sabedoria prepara um banquete, está tudo pronto e manda chamar o pessoal. Sabe que isso tem muita semelhança no texto que Jesus, naquela parábola que Jesus conta, o rei fez um grande banquete, né? Mas isso é uma alusão à Eucaristia, fez um grande banquete, mandou chamar todo mundo, mas o pessoal não veio. Então, como o pessoal não veio, mandou que todas as pessoas da cidade viessem. Existe uma certa alusão a esse texto da parábola que Jesus conta. Mas olha que interessante. Aí o texto continua e aí começa a falar de quem recebe este convite. E fala aqui, olha, cuidado aí, ó, porque quem censura um zombador, né? Ele é quem atrai sobre si a zombaria e tal. E vai dando conselhos para a pessoa que vai receber esses 2 convites. Cuidado com o que a sabedoria diz, cuidado com o que a loucura diz, cuidado com o que a loucura... E vai tentando convencer o destinatário deste convite que, na verdade, quem é soberbo vai perecer, vai sofrer as consequências, né? E lembrando, se você escolhe a sabedoria, isso vai ser bom para você. Mas se você escolhe a loucura, a insensatez, a soberba, isso será ruim só para você, né? Interessante. Aí, o texto traz um outro convite, o convite da loucura, da insensatez. E diz que a loucura, a insensatez, ela é irrequieta, diferente da sabedoria. Ela é uma tola, ela não sabe de nada e ela não tem servas, porque a sabedoria tinha servas e mandou chamar tudo. Então, como ela não tem servas, ela se senta à porta da sua casa e começa a gritar para todo mundo, feito uma louca. Começa a gritar para todo mundo. Quem for simples, venha para cá. E começa a gritar para as pessoas. E o que a sabedoria faz? A loucura. O que a loucura vai fazer? Como a loucura não tem conteúdo, a loucura não tem nada para oferecer, o que ela oferece? Ela oferece, sabe o quê? As coisas escondidas. E aí ela atrai as pessoas, tentando as pessoas, parecendo a serpente do paraíso. Olha, as águas furtivas são mais doces, né? Aquilo que é escondido é mais gostoso. O pão tomado às escondidas é mais delicioso, né? Por quê? Porque a loucura, a insensatez não tem conteúdo, não tem nada. Então ela usa da tentação, da dissimulação para atrair as pessoas. É uma historinha de moral, né? Onde nós temos bem claro o que é sabedoria, bem claro o que é loucura, o que é insensatez, né? E muito claro, no meio dessas duas histórias, dizendo o que acontece com um e com o outro quando você escolhe um ou outro caminho. Tá bom? Vamos lá, só alguns temas que eu queria lembrar aqui, ó. Versículo 3. Versículo 3. Enviou servas para que anunciasse nos pontos mais elevados da cidade. Como a sabedoria, ela é
apresentada aqui como algo mais robusto, de maior conteúdo, ela tem servas. Mas enviar servas lembra muito a missão dos profetas, a missão dos sábios, dos escribas. Então, quando a gente vê aqui, olha, a sabedoria vem de quem? Não vem de Deus? E como que a sabedoria chega nas pessoas? Através dos sábios, através dos profetas, através daqueles que falam em nome de Deus. Então, quando o texto traz aqui para a gente, enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade, é uma alusão aos profetas que anunciam a sabedoria de Deus. Tá? Versículo 14. 14 a gente já está aqui no banquete da loucura. No banquete da loucura. A loucura não tem servas, né? Então a loucura, ela mesmo senta na porta de casa e começa a gritar. Ela se assenta à porta de sua casa, numa cadeira, nos pontos mais altos da cidade, para convidar os viandantes que seguem direito o seu caminho. Olha para você ver uma coisa. Quem é que fica na porta de casa falando com um, falando com o outro? São as libertinas. As prostitutas. As prostitutas. Você lembra no capítulo 7, quando falava das prostitutas, que ela foi ao encontro daquele jovem incauto e tomou o jovem incauto e levou para sua casa? Então, a loucura é considerada aqui, neste capítulo, como uma mulher libertina que quer assediar as pessoas. E assedia as pessoas que estão querendo prosseguir um caminho reto para convidar os viandantes que seguem direito o seu caminho. Então a loucura, a insensatez, é comparada no livro dos Provérbios como aquela mulher perversa, libertina, que quer tirar as pessoas do bom caminho. Versículo 17, só para a gente terminar, olha o que ela faz. A loucura não tem conteúdo, a loucura não tem nada. A sabedoria tem. A sabedoria tem o que oferecer para a pessoa. Mas a loucura, a insensatez, não tem nada a oferecer. Então ela usa o quê? Usa um artifício da tentação, da mentira. E aí o convite da loucura faz aqui alusão ao fruto proibido. Olha que interessante. Ela diz assim, aos insensatos ela diz, as águas furtivas são mais doces. Ou seja, o fruto proibido é melhor. O fruto proibido é melhor. Como a loucura não tem nada, nenhum conteúdo, ela usa de mentira. E o pão tomado às escondidas é mais delicioso. Aquilo que você faz às escondidas é mais gostoso. É assim que a loucura age. Mas isso leva a pessoa à destruição. À destruição. E a pessoa ignora que ali há sombras, e que os convidados da Senhora Loucura, como diz aqui, ignora ele que ali há sombras e que os convidados da Senhora Loucura jazem nas profundezas da região dos mortos. Muito bem, é sempre assim. O convite é feito a todos nós. A loucura, a insensatez ou a sabedoria? A palavra de Deus é muito clara. Escolher um ou outro caminho está nas nossas mãos. Sabemos, porque foi anunciado para nós. Quem escolhe a sabedoria, viverá, será feliz. Quem escolhe a insensatez, se perderá. Et crutim Domini, fugit partes adversa. Vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.